tem problema de relacionamento e não entende a questão da sombra. Que nem a Ana, já comentei na aula aqui hoje, nas últimas aulas eu tenho comentado para assistir o documentário Efeito Sombra com a Debbie Ford. Tem que assistir umas 3, 4 vezes para entender que a sombra é um componente da harmonia. Então quando eu aceito a sombra do outro e trabalho a minha, eu revelo a harmonia em mim, na minha consciência, eu passo a compreender essa situação. O que acontece? Começa a entrar em comunhão com a onipresença. Então, nós não compreendermos a própria sombra, vai aparecer várias pessoas com aquele problema da a gente vai projetar, a sombra que projetarem na gente, a gente vai projetar de volta no outro. É a crítica e o julgamento. Que eu tinha dito aqui já hoje, não julgues para não ser julgados. Enquanto a gente não entende o abandono da crítica e julgamento, então não existe inimigo externo. Né? Lá no Reflexões acerca do ego, os catedráticos lá, só tem PhD lá, não tem ninguém falando bobagem lá. Né? Que todo inimigo externo ou o problema externo é projeção do ego. Então, na verdade, isso é uma criação de ilusão de nós mesmos? É. Nós criamos esse holograma, vamos dizer assim, entre aspas, né? E na verdade, quando a gente compreende isso, passa de estágio. Passa a ser libertador, né? Aí vai para outro estágio. Não, aí você passa sempre a usar a sombra a teu favor. Ela expande a tua consciência porque você a aceita e trabalha a tua também, porque se incomodar em você que tem sombra ali. Então a gente não vai se libertar, a gente vai conviver com a sombra. Ela é um componente da harmonia. A gente estava falando na hora que estava só o Silvano aqui na sala, por isso que naquele símbolo do tal, existe o preto e o branco e as duas bolinhas. A sombra é um componente da harmonia, é ela que revela a harmonia. E a harmonia seria o equilíbrio entre as duas polaridades? O equilíbrio. Então o que é ilu? Yang e Yin, não sei. O equilíbrio. Seria o equilíbrio. Quando a gente pensa em polaridade, a gente já lembra de desequilíbrio, né? Dualidade. Desequilíbrio, dualidade. Não, na verdade é uma harmonia só. Não uma presença dualidade, só. Então, né? A dualidade não dualidade é um conceito humano. É um conceito de 3D, né? Nem é questão de 3D, né? Nós estamos no universo 3D. É uma questão a consciência humana acredita em dois poderes, no bem e no mal. Então ela não acredita em Deus, ela acredita no bem e no mal. Tem um Deus, um dia ele vai vir, não sei quando, então aqui é do mal. Mas a gente, não digo nós, né? Mas a unicidade, ela elimina... A unicidade é essa harmonia nas emoções. É a unificação. É unir o ego com o self, é uma compreensão. Não é que o ego some. A gente percebe que na verdade ele nem deveria existir. Enquanto negatividade, porque existe o desenvolvimento sadio e natural do ego, que é a individuação do ser, para que ele manifeste o self. Então ele passa a conviver em harmonia com o ego e o self. Isso self. acontece na materialidade. A partir do momento que tiver uma consciência que não precisa mais da materialidade, o ego some. O que é materialidade para você? Essas coisas aqui? Então, essas coisas aqui a densidade física nada mais é que o espírito tornado manifesto. Nessa dimensão. Então isso aqui, o conceito de material é não saber que isso aqui é espírito. É o vácuo quântico que manifesta o negócio, isso aqui é espírito. Porque a vibração... Material é não entender o todo. Conceito de materialidade, ou de vida espiritual é outra coisa aqui, é vida material, é não compreender a onipresença, que é o campo unificado que manifesta tudo que para nós, entre parênteses, é material. Não é tudo espiritual. Só que a vibração é densa. Então tentar aplicar essa verdade mentalmente não funciona. É por isso que ele diz aqui, paremos de tentar aplicar a verdade. Tal tentativa de aplicar a verdade nada mais é que uma ação do pensamento humano. A verdade é infinita. Por que é infinito? Só existe o infinito. O infinito está aqui dentro da gente. O campo unificado nos permeia. Então, para o infinito, aqui também é infinito. E qual que é a chave para a gente acessar essa verdade na situação que a gente está de materialidade? Estudar o campo da Aline McTaggart, o universo autoconsciente, ler os livros do Joel. Analisar intimamente a crença em dois poderes. Se existe um Deus e ele é onipresente, por que eu acredito no bem e no mal? Porque segundo a mecânica quântica a gente não cria a nossa realidade com a nossa emoção? Sim. Então se eu estiver unificado com Deus, se eu estiver vivendo na unidade do Espírito Santo, vamos dizer assim, ou se eu tiver compreendido a questão da sombra e trabalhar lá todo instante, eu vou revelar harmonia na minha vida. Eu vou compreender a sombra que existe ao meu redor, que nem a Silvana estava perguntando, que eu tinha dito, é estar no mundo e não ser do mundo. Porque aí o reino é interior. Eu vivo o reino de Deus internamente. É que você não veio mais na terapia, senão você tinha entendido isso só. Stephen Hawking falou, que o universo está dentro de uma casca de nós.
mais ou menos isso? É um conceito? Estamos todos envolvidos em atividades que aparentemente fazem o suprimento vir até nós, né? Qualquer atividade que a gente esteja envolvido profissionalmente, etc. Independente de se tratar de um negócio, uma profissão ou uma arte, o que está em atividade é consciência. Então essa consciência que é o campo unificado deixa tudo manifesto aí para a gente utilizar, né? Ao nosso dispor, e a gente faz disso uma baderna, uma bagunça, com as crenças limitantes, com medo, com a insegurança, procurando práticas internas sem descobrir esse ser interior que habita a gente, que é o self, centelha crística, ou Cristo em nós. Vista desse modo, ou seja, a consciência, nossa atividade é amorosa e inteligentemente dirigida e amparada. E mesmo mais do que isso, como uma emanação da consciência, é a consciência em si mesma, manifestando individualmente o próprio ser, a natureza e caráter dessa consciência. Então eu entro em contato com a onissapiência do universo. O livro do Amit Goswami é o universo autoconsciente. Por quê? Porque o vácuo quântico é autoconsciente de si mesmo, o campo unificado. Ele é uma inteligência de amor infinito e inteligência pura. Ele manifesta tudo e deixa a coisa aí, para a gente usufruir da coisa. Por isso que ele não destrói quem é do mal. Senão Deus destruiria quem é do mal. Por que ele não faz isso? Porque ele não pode destruir um ser que ele mesmo criou. Ele tem que deixar aquele ser evoluir até descobrir que o bem e o mal é uma grande ilusão. É o pecado original, né? A crença em dois poderes. Então, quando a gente vai adquirindo um modo natural de viver, a gente vai abandonando principalmente as práticas ritualísticas, vai compreendendo Deus como o centro do nosso ser, vai confiando nessa harmonia, estabelecendo harmonia em nossas emoções, aprendendo a trabalhar a sombra. Gente, a sombra não vai sumir nunca. A gente vai ter que trabalhar a sombra sempre. A sombra é um componente da harmonia. Se não houver sombra, não tem luz. Então, luz na consciência depende dos desafios que a sombra nos traz. No efeito sombra, isso fica bem claro. No documentário, tem que assistir umas 3, 4 vezes. A sombra, então, é a ausência de luz. É. E na psique humana, o quê? É o desconhecimento, é a ignorância, é o medo. Sombra na consciência é medo, desconhecimento. Né? Projetar sombra. Isso foi implantado? Não, é só desconhecimento mesmo. Ninguém plantou nada, não. Não tem essa coisa de chips, Olha, tem gente que fala desses assuntos aí, mas o que é uma crença limitante é um chip. A gente pode encarar dessa forma? Pode, né? Tá lá a criancinha e cresce, ó, tem Deus e tem o diabo, viu? Não, chipou a consciência da criatura, né? Você tem que sofrer, né? Que nem você estava falando, a gente aprende que tem que sofrer, né? A gente tem que sofrer para depois alcançar o céu. Então acredita no quê? No sofrimento? Que nem fala, trabalho é árduo e duro. E o que Cristo diz? Tomai o meu jugo que é leve e suave, porque ele sentia a onipresença. Então a gente aprende a perceber a onipresença em nossas emoções. Por isso tem um livro do Joel, Praticando a Presença. Falando nisso, a gente arrumou o arquivo PDF dele, tá, gente? A gente vai compartilhar aí o PDF do... Como chama? Praticando a Presença, do Joel Goldsmith. Ó, é a consciência... Aqui, ó. E mesmo mais do que isso, como uma emanação da consciência, é a consciência em si mesma, manifestando individualmente o próprio ser, natureza e caráter. Quando a gente aprende a desenvolver essa segurança emocional interior, porque compreende o todo em nós, e o todo como onipresença, pronto, já vai colapsar outra realidade na vida da pessoa. Pode não ser instantâneo, imediato para amanhã, mas vai construir aquilo no emocional, vai limpar as crenças limitantes, ela vai compreender Deus como sendo ela fazendo parte desse todo. Então o que ela sente, ela cria como experiência para ela amanhã. Então, da onde vai vir a intuição? Intuição é comunicação não local do campo unificado na nossa própria consciência. Quando a gente tem paz, intuição é comunicação não local do campo unificado dentro da minha própria consciência, porque ele está aqui. Então eu abro a minha intuição ao conhecimento do todo, que é infinito. E é tão simples. É só cultivar o amor incondicional, aprender, né? Porque a gente aprende a cultivar o amor incondicional, no começo é intelectualmente, para passar para o sentir
primeiro vai ter que passar por essa lavagem cerebral, né? De crença em dois poderes. Vai ter que lavar a crença da pessoa. Para ela praticar isso, que aí ela começa a estabelecer isso na mente e no comportamento, para depois vir para as emoções. Porque a gente já está com o estresse aqui, a gente já está com um padrão de sombra, a gente já está com um padrão de raiva, de mágoas, de frustração, já está no emocional, já está chipado, como disse a Ana, né? Então como é que limpa isso daí? A partir que é elaboração mental de pensamentos e situações que me fazem sofrer. Eu começo a confiar, entender, né, que existe uma realidade que dissipa aquilo ali, e a compreensão começa a vir para a minha consciência. Então é do agrado do Pai dar-vos o reino. O reino é dado a todo instante, é a gente que não assume porque não sabe como. O que é esse final que você falou mesmo? É do agrado do Pai dar-vos o reino. Então o reino é dado, já foi dado, sempre foi dado, está disponível o tempo todo, free. Na verdade, tudo já é. Tudo já é. É só tirar. É, por isso que diz Não que é Deus colocar. sempre foi, é e sempre será. Dá pra você colocar um exemplo? Uma situação? A pessoa acredita que ela tem que pobre nasce pobre e morre pobre. Ou que se ela sofrer bem gostoso e com bastante paciência, depois ela alcança o céu. Ela vai criar essa situação na vida dela. Tem como colocar um exemplo entre duas pessoas? Uma situação? Mesma coisa. Relacionamento, você está falando? Sim. Divergência no relacionamento, problemas, Sim. discussões, brigas, separação, sofrimento por amor, certo? Ah. Duas pessoas normalmente se encontram porque elas faz um espelho de sombra. Elas têm componente, é eletromagnetismo. Uma atrai a outra, porque uma tem um benefício a proporcionar para a outra se as duas aprenderem juntas. Eu não sou nada adepto dele, né? Mas quem explica isso um pouquinho é o Valdo Vieira, que até já faleceu, né? Ele fala dupla evolutiva, ele serve como exemplo. Então, o ser humano, para desenvolver afeto, amor e carinho, confiança e compreensão, existe o homem e a mulher. Se eles aprendem a trabalhar as suas sombras com amor, um aprende a compreender o outro. Sem a palavra de Deus na vida do casal é impossível. Com fé de fundo emocional, acreditando no Deus do externo, vai ter briga, vai ter discussão, vai faltar as coisas em casa. Sandro, mas e quando um trabalha a sombra e o outro não? Isso faz efeito? Aí um vai subir o nível de consciência e vai ficar difícil trocar figurinha, né? Ah, tá. Vai separar, é inevitável. Respondeu. Então, Por que quando você doa de alguma forma numa relação, numa proporção muito maior do que você recebe, e a outra pessoa fica com raiva, cria uma situação emocional que a outra fica com raiva, ela se sente diminuída? O que acontece? Também. Ela está metida na sombra, ela começa a receber luz, ela vai se incomodar, ela vai se irritar. Agora, será que esse que está doando, ele está doando sem a expectativa do retorno? Claro que não. Então ele está projetando sombra. Ele não está doando. Ele está fazendo uma barganhinha dentro da relação. Porque é possível o príncipe conviver com a ogra ou a princesa conviver com o ogro, mas vai ter que doar amor. Compreensão, haja compreensão, Se fosse hein? incondicional, não criaria raiva. Exatamente. Então não é incondicional, é ego também. Ego. Ego.